Alô, jovem. Questão 31. Um jardineiro deve construir um canteiro para plantar flores com a forma de um setor circular. Com essa forma, o canteiro. Ele, o jardineiro, possui 360 metros de fio para cercá-lo. Cercar o canteiro com 360 metros de fio, dando 3 voltas, conforme indica a figura seguinte. Ora, se com 360 metros ele vai dar 3 voltas, 360 dividido por 3 dá 120. Então, o contorno desse canteiro, o perímetro desse canteiro é 120 metros. Qual deve ser o raio do setor? Qual deve ser o raio do setor para que a área do canteiro seja a maior possível? Eu não sei se você concorda comigo, aqui é o raio, aqui é o raio e aqui é o comprimento do arco. Se o perímetro é 120, R mais L, 2R mais L é igual a 120. Então, o L é 120 menos 2R. O comprimento desse arco é 120 metros menos 2L. Agora, a área desse canteiro, como eu não tenho o ângulo central, o que eu tenho é o comprimento do arco. Lembra? A área do setor, quando você tem um comprimento do arco, é como se esse comprimento fosse a base de um triângulo cuja altura é o raio. Então, a área é base vezes altura sobre 2. Então, a área é L vezes R sobre 2. Então, essa área é o L, que é 120, menos 2R, vezes o R, sobre 2. Eliminando o parênteses, aí essa área vai depender só de R. Então, essa área dependendo só de R é, eliminando o parêntese, R vezes 120, 120R. R vezes menos 2R, menos 2 vezes o quadrado de R, sobre 2. Vamos colocar o 2 em evidência aqui. Então, fica a área desse canteiro, dependendo só de R, é 2 vezes 60 menos o quadrado de R sobre 2. Cancela 2 com 2. A área desse canteiro, dependendo só de R, é menos o quadrado de R mais 60R. Que eu cometi um erro aqui, hein? Quando eu botei o R em evidência, fica 60R. Então, a área desse canteiro é dada por uma função polinomial do primeiro grau, menos 1 vez o quadrado de R, mais 60 vezes R, mais 0. Aí ele quer o quê? Qual deve ser o raio, ele quer o R, para que a área seja a maior possível. Ele não quer que a função, ele não quer saber qual é o maior valor da área, o maior valor da função, ele quer o raio que obriga essa área a ser máxima. Então, ele não quer o valor máximo da função, ele quer o maximante, o R do vértice, que é menos B, menos 60, sobre 2A, menos 2. Então, o raio tem que ser 30 metros. Então, se o raio do canteiro for 30 metros, a área do canteiro é máxima. Só que ele faz outra pergunta. Qual a área máxima?
Então ele está querendo, como a área é a função A, ele está querendo o valor máximo da função, que é a ordenada do vértice. Ou é onde chega a flecha que parte do 30, é uma saída melhor. Então fica A de 30 é igual a, vou usar aqui, menos o quadrado de 30 mais 60 vezes 30. 60 vezes 30 dá 1.800. O quadrado de 30 é 900, só que é o simétrico do quadrado de 30. Então é o simétrico de 900. Aqui é menos 900. Tome muito cuidado, viu? Uma coisa é isso aqui, outra coisa é isso aqui. Aqui é o quadrado de menos 2. Então é menos 2 vezes menos 2 que dá 4. Aqui é o simétrico, Simétrico de quem? Do quadrado de 2, 4. Simétrico de 4. Menos 900 mais 1.800 dá 900. 900 o quê? Metros quadrados. É a área máxima que o canteiro pode ter. Sensacional. Próxima questão. Uma questãozinha do Enem aí, bem rapidinha. Bora ver? As questõezinhas de áreas do Enem sempre são bem fáceis. Também é fácil para quem sabe. Vamos ver. Em muitas igrejas e casas antigas de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, mas do Brasil inteiro, podemos observar janelas de forma retangular, aqui a janela é um retângulo, encimadas, ou seja, em cima dela, por um semicírculo, metade de um círculo, como na figura. Considerando que a parte retangular da figura possui x centímetros na base e a altura correspondente a 1,5 essa medida, então eu vou dizer que aqui é a base x e aqui a altura é 1,5 essa medida, 1,5 1,5 x. 1,5x é 3 meios de x. Certo ou não? A função em que a é igual a f de x, e o que é que essa função a faz? Ela é igual a f de x? Ela determina a área total da janela. Não sei se você concorda comigo, essa função a, que depende de x, e que é a área da janela toda, vai ser a área do retângulo, 3 meios de x vezes x, mais a área da parte de cima. Isso daqui é um semicírculo. Aqui está o centro, aí o raio é a metade de x, x sobre 2. Então vai ser a área do retângulo, base vezes altura, ou altura vezes base, 3 meios de x vezes x, mais metade da área de um círculo de raio x sobre 2. Metade de π vezes quadrado de x sobre 2. Então essa área é 3 meios do quadrado de x, que é 1,5 quadrado de x, e aqui fica π vezes quadrado de x sobre 4 sobre 2, porque o quadrado de 2 não é 4? Então, π vezes quadrado de x sobre quadrado de 2, 4 sobre 2, então é mais π vezes quadrado de x sobre 8. Onde é que tem essa alternativa? Colocando o quadrado de x em evidência, a área da janela depende de x e é, parêntese, 1,5 mais π sobre 8 vezes o quadrado de x. 1,5 mais π sobre 8 vezes o quadrado de x, letra D,
é aqui onde está a nossa resposta.